varejo, conquistar um cliente é importante, mas manter esse cliente engajado, recorrente e conectado à marca é o verdadeiro desafio. Em um mercado cada vez mais competitivo, relacionamento deixou de ser apenas atendimento ou pós-venda. Hoje, ele envolve dados, benefícios, experiência, personalização e a capacidade de criar valor em diferentes momentos da jornada do consumidor. É nesse contexto que os ecossistemas de engajamento ganham força, ajudando empresas a fidelizar clientes, incentivar comportamentos e gerar novas oportunidades de negócio. Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos entender por que o futuro do varejo passa cada vez mais pelo relacionamento. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 232, Ecossistemas de Engajamento, porque o futuro do varejo passa por relacionamento. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E o nosso convidado de hoje é Marcelino Cruz, diretor executivo de negócios e growth da Livelo. A Livelo é um dos maiores ecossistemas de engajamento do Brasil, com mais de 58 milhões de clientes e centenas de empresas parceiras. Olá, Marcelino, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Daniel, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o Varejo SA. Vamos ver se a gente consegue ajudar aí a turma, né? Tamo junto. Ah, legal. O prazer é todo nosso em receber você aqui. Livelo é uma empresa que praticamente todo mundo conhece, mas antes da gente falar especificamente desse nosso tema de ecossistemas de engajamento, eu queria pedir para você se apresentar para o empresário, para o empreendedor que está aí nos acompanhando, para conhecer um pouquinho de você, da sua trajetória, e já apresenta também a Livelo, se por acaso alguém não conhece. Ah, que legal. Sou Marcelino Cruz, né? Estou aqui na Livelo como diretor de executivo de negócios e growth há 8 anos. Mas antes disso, tive passagens como empresas como a Cielo, então tive uma passagem lá na adquirência. Pós Cielo ainda tive uma passagem pelo Safra Pay, pelo Banco Safra, na construção ainda lá na Safra Pay. Saí da Safra Pay, fui para a Bandeira Elo, também na construção da bandeira, então bem no início da bandeira, onde naquela época ninguém sabia o que era a bandeira. E aí, pós-Elo, estou aqui na Livelo já há 8 anos. Falar sobre Livelo, a Livelo hoje é o maior ecossistema de engajamento, né? Nós temos 58 milhões de clientes dentro da nossa base, mais de 600 parceiros, e esse ano a gente completa 10 anos da nossa fundação. É um ano super especial para a gente. Hoje a gente tem 58 milhões de clientes. A gente está hoje participando de 85% do e-commerce brasileiro, então quando a gente está falando dos principais players que estão aqui, eles representam em faturamento 85%, são mais de 600 parceiros, então exemplo como Mercado Livre, Casas Bahia, Uber, Magazine Luiza e tantos outros. A Livelo possui também, na outra frente, além dos 2 bancos sócios, 70 instituições financeiras, e dentre essas 70, 26 são bancos, então a gente avançou também dentro das instituições, a gente tem bancos como XP, C6 e tudo mais. A Livelo hoje também possui, olhando inovação, um grande hub, né? Acho que a Livelo tem dentro do pilar dela, que é um dos pilares, que é a inovação, ela tem hoje um hub de experimentação, então, só para você entender, a gente tem mais de 160 mil clientes como beta tester, que a gente vem avançando. Somos signatários do fórum, né, Empresas e Direitos de LGBTQIA+, né, e na diversidade que a gente acha essencial, né, que é um sucesso aqui da Livelo, a gente tem 47% da liderança, é uma liderança feminina, né, e 28% se autodeclara os pretos e pardos. Então, a gente tem avançado também na diversidade, a gente tem feito um excelente trabalho aí. Ah, que legal. Bom, então, estamos falando com uma empresa que é referência no assunto e com um executivo aí com bastante experiência de mercado em outras empresas que vai poder nos ajudar muito a entender essa questão de ecossistema de engajamento. Eu queria começar pedindo para você avaliar, assim, o que mudou nos últimos anos nesse mercado, nesse segmento de atuação,
porque a gente tem falado aqui que pós-pandemia a gente está diante de um novo consumidor, um consumidor com novas prioridades, novos hábitos, com novas maneiras de se relacionar com empresas e com marcas. No caso do segmento de programas de fidelização, engajamento, qual que é a sua visão sobre essas mudanças, de onde a gente saiu e onde a gente está hoje em dia? Acho que a parte desses ecossistemas de engajamento, eles começam lá atrás com ecossistemas de viagem, né? Normalmente nas companhias aéreas, tinham ali os programas dos bancos, né? Que no normal você transferia para o ponto para a passagem aérea, e alguns outros pequenos players quando a gente falava de coalizão. O que a gente percebe é que a Livelo veio avançando dentro não só de viagens, né? Então, que acho que foi bem o início, e eu acho que a pandemia teve um papel fundamental sobre esse tema. Só para você entender, antes da pandemia, a gente levava quase 90% dos pontos que eram transferidos da Livelo iam para uma companhia aérea. E aí, dentro ali naquele momento, não podia se viajar, né? E aí o varejo tomou conta, né? Então, o nosso marketplace, onde esse cliente troca ponto por produto, naquele momento, ele representou 80% de todas as transferências. Ele, claro, as viagens voltaram, ele volta a um patamar um pouco menor, só que ele não diminuiu, ele continuou crescendo. Então, o que a gente percebeu é que os clientes, pós-pandemia, aprenderam a trabalhar nos programas de fidelidade. Então, não só em companhias aéreas, mas também ali no varejo. E a Livelo evoluiu nesse momento. A gente vinha de 100% das nossas transações no mundo online, né? Todas as transações eram feitas dentro do nosso marketplace, dentro do nosso site ou app, e a gente avançou para poder os clientes trocarem, né, esses pontos por produtos no ponto de venda. Então, hoje, a Livelo, você pode trocar os seus pontos no Pix, então, fazer uma transação em qualquer lugar que aceita Pix, então, no e-commerce e no mundo físico. E também a gente tem hoje os nossos pontos dentro já também das lojas, exemplo, Pão de Açúcar, Raia Drogasil. Então, esse foi um lugar em que, para o varejo, então, essa evolução, hoje a gente tem mais clientes utilizando, e aí eu estou falando de quantidade, não de pontos, né? Mas mais clientes utilizando os pontos no ponto físico do que hoje usando o e-commerce. Então, realmente a gente acabou avançando e acho que claramente, acho que esse momento da pandemia fez com que os clientes entendessem como utilizar pontos que não só nas companhias aéreas. Isso foi super importante para o varejo, porque começa a trazer o engajamento e essa dinâmica de loyalty, de coalizão para eles, entendeu? Realmente o mercado mudou, a gente percebe aquele mercado que era muito restrito realmente a pontos de companhia aérea e hoje em dia os pontos eles estão sendo utilizados de diversas maneiras. Uma coisa que eu tenho prestado muita atenção é que há um tempo atrás o varejo gostava muito da palavra fidelidade, fidelização. E essa palavra talvez ela não esteja mais refletindo tão bem aquilo que o varejo busca ou aquilo que o varejo quer oferecer. A gente está falando mais de engajamento e relacionamento, né? Como é que você enxerga essa diferença de que se no passado a gente queria a fidelização, hoje a gente percebeu que talvez não seja só isso, né? A gente quer um pouco mais como lojista, como varejista? Eu acho que foi uma evolução de tudo, né? Tanto do próprio varejo, quanto dos programas, na época, programas de fidelização, e hoje a Livelo é um programa, é um ecossistema de engajamento. Exatamente porque a gente começou a perceber que a fidelização, ela tinha ali os seus pontos importantes naquele momento de levar faturamento, aumentar ticket médio, mas ela falava menos sobre engajamento, sobre recorrência, sobre retenção de cliente no varejo, fidelização ou engajamento com a marca, e não só no transacional, né? Então, o que a gente percebe é que o engajamento ele avança, ele vai além do transacional, ele vai no comportamento,
naquela abertura do app principal do varejista que ele mais gosta. Então, a gente percebeu que foi uma evolução do mercado mesmo, sabe? E acho que o varejo veio puxando muito isso. E a gente pode dizer, então, que engajamento hoje já vantagem competitiva para as marcas e para as lojas que conseguem realmente criar programas de engajamento? Com certeza. Então, assim, a gente até comenta que um parceiro que não esteja dentro da Livelo está perdendo. Ele está perdendo uma oportunidade de impactar os nossos 58 milhões de clientes e de criar engajamento da sua marca e dos seus produtos e portfólio de serviços, às vezes, junto ao cliente dele. Então, ele tem aqui uma oportunidade gigante. Não, e quando a gente percebe claramente que o objetivo hoje de uma marca ou de uma empresa é buscar esse engajamento com o seu consumidor. A gente aceita isso como é uma vantagem competitiva e é isso que eu estou buscando. Quais que são os desafios? Onde que está a dificuldade para isso? E o que que a Livelo tem feito para realmente tornar esse objetivo viável? Quando você fala em construir dentro, sim, assim, construir um sistema, um ecossistema de engajamento dentro do próprio varejo, ou uma rede grande, um ecossistema desse custa caro, não é tão simples de você construir. Você precisa levar valor para o participante, né, para o cliente daquele varejista. Esse investimento ele é alto. O que a Livelo traz? A Livelo traz toda a expertise que ela tem hoje já do que ela veio, de bancos, mas de uma coalizão muito forte. Então, a coalizão para o varejista ela é importantíssima. Ela é importantíssima porque é a hora que você faz ele girar. Esse cliente está no day use, exemplo de uma drogaria, de um supermercado, de uma padaria, de um posto de gasolina, mas quando ele for comprar a geladeira dele, lembrar da loja preferencial dele de eletrodoméstico. Então, o que a Livelo entrega é um sistema pronto para poder apoiar esse grande varejista e médio varejista a fazer esse movimento. É caro fazer, sabe, Daniel? Fazer sozinho é caro, porque você dá valor ao teu ponto, ao teu desconto, cashback que fosse, você precisa dar um valor muito alto para fazer com que ele faça o segundo movimento de voltar à tua loja. E é interessante assim, com exceção dos bancos, né, que com seu relacionamento de cartão de crédito você ganha pontos e pode trocar por uma diversidade de produtos e serviços até. Antigamente, os programas de fidelidade das marcas e das empresas, você ganhava conforme você consumia naquela empresa e o benefício era naquela própria empresa. E aí a pessoa ficava meio que restrita a utilizar o Isso. benefício naquela mesma empresa. Um dos pontos que evoluiu e que a gente percebe hoje é que você às vezes consome num lugar, ganha pontos e pode utilizar ele em outros lugares, né? Essa visão ampliou muito as oportunidades e a sensação de benefício, né, Marcelino? E você vira um grande acelerador, Daniel, e pensa nisso. Se você está usando teu cartão de crédito numa padaria, você está ganhando pontos por utilizar o teu cartão de crédito. Ah, mas você vai agora no Mercado Livre, que já é um cliente que você utilizaria, né, um parceiro que você utilizaria, você vai ganhar pontos pelo cartão de crédito somado aos pontos que o varejista está entregando. Você pode, dentro da Livelo, pelos teus gastos, você pode turbinar esses pontos. Então, o que acontece? Você acelera a recompensa dele por ter várias fontes, né, de acúmulo, somado aos os movimentos que o próprio cliente pode fazer dentro da Livelo. Então, eu vou te dar um exemplo. Quem é cliente Livelo do clube, os pontos não vencem, então ele pode ter mais tempo para poder, de alguma forma, juntar esses pontos para o movimento que ele quiser fazer, uma viagem, um produto. Os pontos assim valem mais utilizando dentro da Livelo para quem é clube. As promoções de bonificação das aéreas também são maiores para quem é clube. Então, claramente a gente percebe que essas várias fontes, né, de acúmulo agilizam e antecipam a recompensa dele. Entendi. Uma coisa que a gente vê muito no varejo são indicadores e estratégias voltadas muito para aquisição de clientes. A gente sabe o quanto que é importante para uma marca obter novos clientes. E muitas vezes a gente avalia que falta, em alguns aspectos ou em alguns segmentos, a conversa
sobre retenção, sobre aquele cliente que ele já comprou de você, que você já conseguiu atrair ele e que muitas vezes é muito mais barato você manter um cliente do que você buscar um novo. Essa lógica faz sentido diante do modelo de negócio da Livelo? Vocês enxergam também dessa maneira, que é preciso dar mais atenção ao cliente que você é recorrente do que enfocar em novos clientes? Eu concordo. Eu acho que assim, quando você fala dos clientes que estão dentro da base, né, tem um custo, né, para você, o CAC lá para você adquirir novos clientes, mas você tem uma base às vezes que você pode estar perdendo, então a retenção é um ponto muito importante e a recorrência. Então, quando a gente está falando de ecossistema de engajamento, é isso, é você ter bastante clareza dos clientes novos e perfil que você, o teu varejista, né, o teu varejo precisa, mas somado a não deixá-lo, né? Se ele já comprou com você, você tem que ter dado a melhor experiência, mas engajar ele para que ele não vá para outros parceiros. E automaticamente que ele compre mais vezes contigo. Então que a recorrência se torna algo super importante também, sabe? Ah, interessante. Bom, um ponto que nos últimos anos tem ganhado muita discussão no varejo é sobre a importância de se obter e tratar os dados do consumidor e de consumo. Muita gente fala que dados é o novo petróleo e tal. E a gente vive num momento hoje que há um excesso de dados disponíveis e o difícil é saber o que fazer estrategicamente com eles. Como que a Livelo enxerga esse potencial de dados, já que ela faz essa gestão de um ecossistema com tantos dados? Como que para vocês tratam dados e de que maneira esses dados podem ajudar aí os empresários e empreendedores? A gente tem uma área aqui de dados e a gente também acredita no, não só, acho que ficou meio batido, né, falar que é o novo petróleo e tudo mais, mas é uma realidade, né, Daniel? Acho que aqui, quando você olha as informações, o que a gente tenta buscar não é, acho que vou dar dois passos para trás. Quando a gente olha dados lá atrás, lembra que a gente montava modelos de personas? Ah, esse aqui é um cliente que é um viajante. Ah, esse aqui é o cliente de varejo. Ah, esse aqui é o cliente, né, de um produto Albert. Mas é que naquele momento ele estava comprando no varejo ou estava fazendo uma viagem, mas ele é um cliente de todos esses segmentos. Ele viaja, ele compra no varejo, ele faz todos esses movimentos. Então, você colocar esses clientes dentro de uma caixa, né, de um modelo em que você fala assim, o Daniel é um cliente de viagem. Mas, pera, ele também compra em outros lugares. Então, você colocar isso, acho que os dados nos ajudaram a evoluir e a fazer um movimento de propensão, né? De falar assim, tá, qual é o próximo movimento do Daniel, né? Então, assim, o Daniel, ele tá hoje comprando uma bicicleta. Beleza, ele comprou uma bicicleta, com certeza ele vai precisar de um capacete, de outras coisas para comprar. Então, vou entregar o capacete para ele. Mas o Daniel vai pegar amanhã e vai fazer a corrida de Buenos Aires. Eu preciso também estar nesse movimento e falar assim, Daniel, já que você está indo para o evento de Buenos Aires, está aqui a tua viagem, o teu carro alugado. Então, acho que os dados, eles conseguem nos entregar os próximos passos desse cliente. Todo mundo está trabalhando nisso, né? Eu acho que todas as grandes empresas e os próprios varejistas estão trabalhando nisso. Acho que tem uma evolução ainda para acontecer, mas a Livelo tem avançado muito nisso, nesses modelos de propensão. Então, a gente tem ajudado muito o varejista a conseguir o que a gente falou um segundo atrás, que é retenção, recorrência. Esse é um dos movimentos. E isso tem muito a ver com uma palavra que se tornou palavra obrigatória para o varejo, que é personalização. É isso. O consumidor, na verdade, nós, consumidores, né, a gente se sente muito bem quando a gente está percebendo que aquele atendimento é personalizado, que aquela oferta faz sentido para aquele meu momento. Seja um momento esportivo, seja um momento de viagem, seja um momento de trabalho. A gente fica positivamente surpreso quando a empresa identifica aquele nosso padrão, né? Então, dados são fundamentais para que se consiga atingir isso, né, Marcelino? É isso. E eu coloco mais uma coisa. Além dos dados, que
você quer se sentir bem tratado, né, Daniel? Assim, você está em algum momento, né, da tua jornada, pô, você ser surpreendido que o teu próximo passo alguém vai te entregar, mas a jornada também é importante, né? A forma como você vai fazer, a simplicidade, menos fricção. A Livelo tem uma obsessão por cliente. Então, a gente faz muita pesquisa aqui para saber como é que as coisas vão acontecer. Então, uma das coisas, eu vou me permitir aqui contar um dos exemplos, a gente fez um movimento com o Uber. O Uber escolheu um programa de fidelidade no Brasil, eles escolhem um pelo mundo, e a Livelo é o programa de fidelidade escolhido pelo Uber aqui no Brasil. E hoje você entra no app do Uber, vincula a sua conta, Livelo e Uber. A partir daquele momento, toda e qualquer transação, você vai receber pontos. Claro, tem categoria, tudo, tem pontuações diferentes, mas você recebe pontos por estar fazendo a tua viagem. A pontuação cai na hora, você é surpreendido positivamente. Fechou a porta do carro, tá os teus pontos ali. Então, no teu dia a dia, você vai avançando com isso. De novo, não é só a hiperpersonalização, né, que todo mundo fala, mas também eu acho que a jornada ajuda a ter esse cliente sem fricção e retornar à tua loja. Não, isso que você está falando me fez lembrar, né, que há alguns anos atrás havia alguns planos de fidelidade, de engajamento, que dava tanto trabalho para a coisa acontecer que você até meio que desanimava, você não sabia para onde que ia o ponto, às vezes não registrava para usar, era uma complicação. E hoje o consumidor está fugindo disso. O consumidor ele quer conveniência, ele quer uma jornada fluida. Então, realmente, se você, empresário que está nos ouvindo e quer aplicar um programa de engajamento e fidelização no seu negócio, ter a convicção de que se ele for complexo, se ele der trabalho para o consumidor, você não vai ter nem o resultado positivo que você deseja e talvez você seja até visto como uma empresa atrasada, uma empresa complicada. Isso é fundamental, né, Marcelino? Ter esse olhar da jornada do consumidor, aquilo que ele quer. Se você tiver uma jornada com muita fricção e complexa, você não traz o que você, no final das contas, montou, né? Montou uma empresa para trazer engajamento. Você não vai trazer o engajamento esperado e é o que você disse. Eu também concordo com a tua opinião aqui, que de alguma forma, você pode trazer até uma visão errada da tua própria empresa por conta dessas dificuldades que ficaram, das fricções que ficaram dentro dessa jornada. Então, é muito importante esse olhar para o cliente, essa obsessão do que o cliente precisa para você poder entregar a melhor oferta para ele. Cada dia mais importante, né? Como a gente é visto pelo consumidor, às vezes em 5 segundos ele já mapeia a sua empresa e já te cataloga como tecnológica, inovadora ou o contrário, né? Ultrapassada, antiga, engessada. Acho que esse olhar é importante. Agora, Marcelino, me explica uma coisa. Antigamente falava-se muito em programas de fidelidade, de engajamento, e você, logo no começo, já se apresenta como um ecossistema. Um ecossistema ele pressupõe o quê? Muitas empresas parceiras, um grande volume de oportunidades de ganhar ponto e de trocar os pontos também. Essa que é a lógica do ecossistema? Eu acho que o olhar do ecossistema dentro da Livelo você tem o cliente que ganha o ponto. Você tem o cliente que é o cliente parceiro. Então, a gente tem aqui varejistas. Eu tenho clientes que são folhas de pagamento, vamos dizer assim, que são empresas no recursos humanos, onde ele dá os pontos para o colaborador. Eu tenho as companhias aéreas e tenho os grandes bancos aqui dentro. Então, quando a gente olha, fala assim, ó, bota o cliente no centro, né? E aí o cliente, a gente está falando de cliente, o participante, mas também o cliente, os grandes parceiros, e começa a movimentar e a criar esse ciclo onde, por isso que a gente fala muito, usar em vários lugares é muito importante. Então, o cliente ter o ponto, ele precisa ter essa flexibilidade de utilizar no táxi que ele está indo ou na viagem. Para o parceiro, a gente tem que olhar e falar assim, como é que eu ajudo ele a engajar? Né? Que é o que ele tanto tá querendo. Como é que eu faço
o cliente preferir banco A ou B na utilização do seu cartão, né? Por conta, claramente, desse ecossistema. Então, é meio que você ter esse modelo muito forte de coalizão, de varejo. Então, eu acho que é todas essas frentes para criar esse ecossistema de engajamento, sabe? E muito disso tem a ver com uma coisa que tecnicamente a gente pode chamar de economia comportamental, que é como que nós, consumidores, nos sentimos em termos de oportunidades. Se eu tenho uma diversidade de lugares onde eu posso adquirir pontos, uma diversidade de lugares onde eu posso utilizar esses pontos, eu vejo que a Livelo tem um ecossistema de parceiros ali em volta, isso traz para nós aquela sensação de um bom negócio sendo realizado. A gente já cansou de ver gente que fala assim, olha, eu vou passar no cartão que eu ganho pontos, né? A pessoa, ela tá gastando, mas ao mesmo tempo ela tá sentindo que ela tá tendo alguma coisa de volta, e isso traz um alívio no consumo, que às vezes matematicamente não se explica, porque o saldo, ele vai gastar mais do que ele vai receber, mas de qualquer maneira é um alívio, e vocês sabem tratar muito bem isso, né? No sentido de deixar todo mundo feliz, porque no final das contas tem que ser feliz, tem que ser bom para vocês, como para o consumidor, como para o parceiro. Tem que equalizar essa conta, né? É isso mesmo. Bom, e com relação aos avanços tecnológicos que a gente tem vivenciado fortemente aí nos últimos anos, é claro que a tecnologia ela vem ao longo do tempo sempre avançando, mas a velocidade com que tem esses avanços nos últimos tempos é impressionante. Não estou nem falando só de inteligência artificial, estou falando de tecnologia como um todo. Como que isso impacta o negócio de vocês? Como que vocês estão conseguindo surfar nessa onda do avanço tecnológico para oferecer melhores serviços e cada vez mais atraentes para o consumidor? É, a Livelo, em 2020, outubro de 2024, a gente lançou um hub de inovação, exatamente para poder colocar as nossas ideias, as nossas oportunidades, coisas que a gente estava escutando dos clientes, para poder tentar achar ali alguma coisa. Tem muita tecnologia hoje, né? Você estava comentando, tem muita tecnologia, e a tecnologia ela tem dado tantos passos e tão rápido e tão largos, né, que a gente precisa ficar muito ligado. Então a gente montou esse hub e a gente avançou muito forte. O que a gente também fez foi, e aí falando sim de IA, porque também não tem como falar de avanço de tecnologia sem IA, a Livelo montou o que a gente chama de expert de Livelo, né? O que acontece? Eu tenho hoje uma IA que ele é um consultor personalizado, sabe? De viagem, então de compras para, tipo, quero traçar qual vai ser a minha melhor estratégia. Aí eu vou começar a juntar pontos aqui no cartão de crédito, aí eu vou vou fazer esse movimento no Compre e Pontue, que é o ponto desse varejo. Qual é a melhor jornada? E depois, eu estou indo para tal lugar, como é que eu evoluo dentro do Expert para saber qual é a melhor passagem, qual é o melhor horário. Então, a gente começou, porque a gente olha a parte de pontos, ela tem sempre, né? Será que tem aquela sensação? Será que eu estou fazendo a melhor escolha, né? Muitos clientes colocavam para a gente, será que eu estou fazendo a melhor escolha? Então a Livelo usou a tecnologia existente, né? IA e tudo mais, junto com outros parceiros para poder montar esse grande consultor personalizado, sabe? E está indo super bem. Está indo super bem. E não tem como, né? A gente não ter um olhar assim receptivo para essas mudanças tecnológicas. Se a gente não for ágil, a gente fica para trás. O É isso. empresário hoje, especialmente o pequeno e o médio empresário, tem uma ansiedade, assim, tem uma insegurança com relação a toda essa evolução. E o que a gente tem dito muito aqui no Varejo SA Podcast se você é um pequeno, um médio empresário que não tem condição de ter dentro do seu negócio a tecnologia mais avançada, o sistema mais atualizado, procure parceiros que tenham. O mercado hoje ele oferece parceiros para você ter no seu negócio. Você foca no seu core business, naquilo que você é bom, naquilo que você compra, vende, e deixa a tecnologia e a inovação por conta de parceiros. Seja parceiros de meio de pagamento, CRM, ERP e também programas de fidelidade, né? Não faz muito sentido imaginar uma pequena ou uma média empresa criando o seu próprio programa de fidelidade, seu próprio sistema, tendo parceiros, né? Então acho que a Livelo tem um pouco desse olhar de facilitar e de levar a tecnologia para as empresas parceiras, né, Marcelino? É isso. No final, é o que eu estava comentando, custa caro ele construir isso,
né? E construir sozinho é duro. Então, para você dar o valor para o cliente final, você precisa ter muitas coisas. Então, você precisa ter coalizão, você precisa ter várias formas de acumular e conseguir resgatar. Quando a gente olha isso, olhando o médio aqui, é o que você disse. Foca no core e busca parceiros, porque senão você vai desviar a sua atenção, né, para outros lugares, pode esquecer do core, e aí você pode se perder nisso. No final, deixa outras empresas que estão é, é, se especializando nisso para Ah, ajudar. legal. Legal. Vamos tentar fazer um exercício aqui, ó. Digamos que eu sou um empresário de porte médio, tenho aqui uma rede de umas 10 lojas, ou de calçado, ou de confecção, ou de produtos de tecnologia. Não tenho um programa de fidelidade ou de engajamento ainda, e você quer me apresentar dizendo qual é o benefício de eu ter um programa como esse que vocês oferecem. Quais seriam os seus principais argumentos para me convencer, ao invés de eu desenvolver um programa próprio, aderir àquilo tudo que vocês já oferecem? Eu acho que assim, Daniel, quando a gente olha aí os médios varejistas, olhando o que a Livelo pode propor, primeiro, a Livelo tem hoje 58 milhões de clientes dentro da base, então ela pode levar engajamento dessa base para dentro do varejo. Ela tem o expertise desse ecossistema de engajamento, então ela tem várias fontes de acúmulo que ela pode ajudar o parceiro a acelerar a recompensa, então se juntar com vários programas de bancos, como a gente falou, nós temos 26 bancos, além dos dois sócios, ela pode juntar com parceiros de outros segmentos. Então, se você é de uma loja, de um eletroeletrônico, vai ter dentro desse ecossistema posto de gasolina, supermercado, varejos de e-commerce, na sua maioria. E aí, quando você olha isso, você fala, ó, eu tenho o sistema, eu tenho a personalização, eu tenho os dados aqui dentro, eu consigo também juntar as tuas informações e criar um grande motorzão de engajamento. Olhando isso, se você for fazer sozinho, é muito caro. Então, aqui eu acho que a gente tem uma oportunidade gigante de levar o que a Livelo já começou fazendo para banco, avançou muito forte desde 2018 no varejo. Então, acho que a gente tem uma oportunidade gigante de entregar coisas diferentes e olhando sempre os desafios do que o varejo tem. CAC, retenção, recorrência. Então, para de verdade não virar um modelo de fidelização e sim de engajamento. Muito bom, acho que tem ótimos argumentos. E quais seriam, talvez, assim, os principais erros ou equívocos do empresário que quer implementar um programa desse ou quer buscar um parceiro? Onde que preciso ficar atento? Onde que tem aí a pegadinha ou o desafio para se implementar bons programas de engajamento? Eu acho que o principal ponto é você fazer sozinho. Então, você contratar um sistema, mas esse sistema você fica com a responsabilidade de dar o valor a essa recompensa sozinho do que você vai levar para o cliente. Então, quando você está fazendo sozinho, e aí não importa se é ponto, se é cashback, então existem modelos que você vai ganhar cashback na segunda compra. Esse cashback, para fazer esse cliente fazer esse segundo movimento, normalmente é um cashback importante, né? Ele, para que de alguma forma ele faça esse movimento, ele é um movimento importante, ele é um valor importante. Então, quando você constrói isso em programas de coalizão, em que você tem apoios de outros parceiros e outros segmentos, eu acho que aqui é que muda o jogo do que hoje tem no mercado. Legal, legal. Bom, e agora já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, Marcelino, queria que você compartilhasse com a gente um pouco da sua visão sobre o futuro desse tipo de programa de relacionamento, engajamento, fidelização. A partir daquilo que a gente tem hoje, para onde que vocês estão olhando? Onde que você acha que em breve vai ter alguma diferença, uma evolução nesse tipo de programa? O que que vocês já estão mirando aí de tendência pela frente em programas de fidelidade?
O que a gente tem, claro, olhado são as novas tecnologias. A gente tem usado muito IA, não tem como não estar dentro disso. A gente escuta muito no mercado, né? A gente falando com a gente. Então, o agente do Daniel vai falar com o agente da Livelo. Então, tem muita coisa aí para o futuro. Mas o que a gente mais está mirando é olhar o cliente no centro e obcecado por essa, vamos dizer assim, essa jornada sem fricção, quanto maior valor para ele, melhor, e mais simplificado essa questão de uso, de acúmulo, porque eu acho que tirando essas fricções, você acaba evoluindo automaticamente. E essas novas tecnologias é o que vão nos ajudar a tirar esse tipo de... Até para aprender, né? Como usar, você pergunta, né? A Livelo hoje tem um expert, mas como eu posso fazer? O que eu faço? Então, tem um apoio aqui. Mas a gente está Legal. Eu acho que o caminho tá certo desde que você realmente consiga acompanhar a evolução desse consumidor. Que a gente tem Exato. visto que ele tem mudado, os gostos e hábitos têm mudado, então assim, conforme eles vão mudando, se vocês forem acompanhando, acho que naturalmente o caminho vai ser positivo, né, Marcelino? Legal. É isso. Bom, É isso. queria pedir para você deixar um recado aí para quem está nos acompanhando, empresário, empreendedor, lojista, varejista. Geralmente quem nos acompanha aqui, micro, pequeno, médio, até grandes varejistas também são a nossa audiência aqui do Varejo SA Podcast. Uma mensagem final sobre a importância desses programas de engajamento e fidelização dentro da realidade do consumidor hoje. Que tipo de mensagem você acha que é fundamental você deixar para quem não quer perder a oportunidade de se manter competitivo e relevante no mercado hoje em dia? Eu acho que o principal ponto é o varejista foca no core dele, continua forte onde ele é muito bom, procure parceiros que possam ajudar eles, exemplo de engajamento a Livelo, mas outras frentes, né? A gente falou aqui exemplo de meios de pagamento e tudo mais, então trate isso com as parcerias e puxe essas oportunidades de você juntar força para o teu negócio. Se você tentar fazer tudo sozinho, acho que você vai ter alguns pontos de fricção para poder entender de tudo. Você acaba perdendo força e talvez se distanciando do teu core. A Livelo hoje, o que a gente mais pensa é o dia inteiro pensando em engajamento de cliente, como é que a gente transforma esse cliente num cliente mais ativo e tudo mais. Então, se eu pudesse dar um recado, foca no core e traga as novas parcerias para próximo de você. Muito bem. Marcelino, queria te agradecer por compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, um pouco da sua visão de mercado, um pouco desse seu conhecimento sobre programas de relacionamento, engajamento, e parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo. Livelo é super parceira do varejo brasileiro, a gente sabe o quanto que vocês são relevantes, quanto vocês estão atuantes. Então, obrigado, parabéns, e deixa seu recado aí sobre quem quiser conhecer um pouco mais dos programas da Livelo, empresário que quer virar parceiro, qual que é o caminho? Pô, que legal. Primeiro, obrigado, Daniel. E, de novo, é um prazer enorme estar aqui no Varejo SA. Acho que vocês têm feito um trabalho fantástico. Vocês podem entrar em contato com a Livelo dentro do site da Livelo, tem o Livelo Empresas, e ali tem um canal para entrar em contato com toda a área de negócios aqui que está sob minha responsabilidade. Então, estamos juntos sempre, viu? Legal. Então, para quem está acompanhando, é livelo.com.br/empresas, vai dar para acompanhar ali e saber mais as possibilidades de relacionamento. Marcelino, mais uma vez, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, um abraço e bom final. Valeu. Bom, esse foi o nosso bate-papo com o Marcelino Cruz, diretor executivo de negócios e growth da Livelo. E a gente falou muito sobre como ecossistemas de engajamento estão redefinindo essa relação entre marcas, consumidores e varejo. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @é o Sistema CNDL e o varejo.sa.
Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo SA para nos encontrar.